18 horas e 56 minutos desta quinta-feira, 17 de agosto de 2017. Estamos no ar com mais uma live do Simproep, hoje aqui com o diretor jurídico do sindicato. Professor, muito boa noite para o senhor. Boa noite, Davidson. Boa noite a todos que estão em casa nos assistindo aí nessa mais uma live do Simproep. Hoje nós vamos falar, professor Rodrigo de Paula, sobre as reformas trabalhistas da Previdência e como isso afeta os educadores, não é isso? Verdade. Infelizmente, Davidson, a gente está vivendo, vamos viver a partir de novembro uma nova legislação trabalhista, que na verdade nem sei se a gente pode chamar de legislação trabalhista, porque o que aconteceu foi o desmonte da legislação trabalhista. Então, nesse sentido, o Sindicato dos Professores, toda a sua diretoria e os nossos escritórios dos advogados, né, todo o departamento jurídico, nós estamos reestruturando o sindicato para que a gente possa ser um instrumento de luta, para que a gente possa barrar toda e qualquer tentativa de retirada de direitos de todos os professores aqui do Distrito Federal, seja ele da educação infantil, seja ele da universidade. Então, nós estamos nesse momento aí voltando internamente o sindicato para que a gente possa se preparar para que nada seja retirado do ponto de vista do direito do professor. Reforma trabalhista e da Previdência que traz prejuízos, então, aos educadores, por isso que o sindicato está aqui para discutir esse tema. E lembrando que você também pode discutir pelo espaço de comentários do Facebook, envie sua pergunta que o professor vai conversar aqui com a gente, tirar todas as suas dúvidas ao vivo. Professor Rodrigo, a primeira pergunta que eu te faço é como é a aposentadoria dos docentes e como fica a aprovação da reforma da Previdência prevista para entrar em pauta no Congresso? Como isso afeta os educadores? É importante, Davidson, a gente primeiro dizer para quem está em casa que após a saída da presidenta Dilma, nós estamos percebendo por parte do governo Temer uma série de medidas onde prejudica o conjunto dos trabalhadores, né? E aí, primeiro, é importante nós lembrarmos que esse governo aprovou a lei da terceirização da atividade fim, né? Ou seja, permitindo que as instituições possam daqui para frente terceirizar o professor. Logo após essa legislação da terceirização, nós tivemos a legislação que congela a estrutura do Estado, em especial do serviço público. Tivemos agora, recentemente, que vai entrar em novembro, a reforma trabalhista e, mais uma vez, o governo tenta agora atacar com a reforma da Previdência. E o discurso, Davidson, para que o governo faça isso é de que a Previdência é deficitária, né? E com isso precisa de reformular, o que a gente sabe que não é verdade, né? O que o governo nada mais quer fazer é diminuir o custo do Estado através da Previdência para que sobre mais dinheiro para investir no sistema financeiro, né? Nesse sentido, nós estamos tendo dentro do Senado Federal, conduzida pelo senador Paim, a chamada CPI da Previdência, né? Onde através dessa CPI constatou, Davidson, que apenas 3 grandes empresas, a Friboi, né? O Banco Itaú e a própria Caixa Econômica devem bilhões para a Previdência. Então, no nosso entendimento, antes de querer retirar da parte mais fraca, que é o trabalhador, o governo deveria investir no sistema de cobrança das empresas que devem a Previdência. E o próprio governo, a Caixa Econômica e os bancos públicos são vinculados ao governo. E aí, nesse sentido, o governo quer o quê? Retirar dos mais fracos, que são os trabalhadores. A reforma da Previdência, para quem está em casa, do ponto de vista do professor, é uma tragédia. Em especial dos professores da rede particular, né? Como que é a aposentadoria hoje, Davidson? A professora da rede particular, da educação básica, ela se aposenta hoje com 25 anos de contribuição, a professora, e o professor com 30 anos de contribuição. E não tem limite de idade. Por que não tem limite de idade? O legislador, quando construiu essa legislação específica da rede particular, ele levou em consideração o tempo em que o professor da rede particular trabalha. Eu vou dar um exemplo. Uma professora da educação infantil, ela começa a trabalhar com 18, 19 anos. Quando ela atinge 25 anos de contribuição, ela está com 43, 44 anos de idade. E aí ela se aposenta, embora hoje o fator previdenciário, ela contribui, por exemplo, com 4, 5 mil reais o teto para a Previdência, na hora de se aposentar, ela se aposenta com 1 salário mínimo e meio, 2 salários, porque ela é muito nova na idade, e o fator previdenciário reduz a aposentadoria, mas, no entanto, ela se aposenta. Qual é a proposta que o governo quer para a reforma da Previdência? Vincular essa professora aos 25 anos de contribuição, mais 60 anos de idade.
E aí eu pergunto para você e para os colegas que estão nos acompanhando em casa, qual é a professora da educação infantil na rede particular que consegue trabalhar até 60 anos? Nenhuma. Então isso, para quem está em casa, vai significar o fim da aposentadoria dos professores da rede particular, porque uma média que uma professora trabalha, isso não é o sindicato que está dizendo, isso são dados da RAIS, do Ministério do Trabalho, que uma professora na rede particular não ultrapassa, na educação infantil, Davidson, mais do que 44 anos de idade. Ela é sumariamente demitida, porque nenhuma escola particular, na medida, é humanamente possível uma professora com mais de 45 anos na educação infantil, com 35 crianças numa sala de aula. Então essa reforma da Previdência, nada mais, nada menos, ela vai tirar a possibilidade dos professores da rede particular se aposentar. No sistema público ele é diferente, né? Hoje a professora também da rede pública se aposenta com 25 anos e 50 anos de idade. Né? E vincular também a 60 anos o setor público é um crime, né? Mas, por outro lado, a professora tem estabilidade. Na rede particular não tem nenhuma estabilidade, o professor é sumariamente demitido. Então, o que vai acontecer? O professor e a professora não vai ter acesso à aposentadoria, porque vai ser demitido, vai ficar fora do mercado de trabalho, ou seja, vai ficar desempregado e sem o direito à aposentadoria. E tudo que contribuiu vai praticamente servir para nada, só quando ela completar 60 anos de idade. Ou seja, é um crime essa reforma da Previdência da forma como o governo está querendo fazer, Davidson. Afetando assim todos os professores, como o Rodrigo mesmo falou, afetando o lado mais fraco da sociedade, em vez de primeiro atingir os empresários que estão detentores, né, por assim dizer, do poder. Quem está aqui no Facebook com a gente é o Andrew Simek, que está dizendo: eu e a Nessa vamos assistir. Muito obrigado por estar aqui assistindo a gente. A Nilza Rodrigues: esse sindicato é forte e tem um orgulho de ser sindicalizado. Muito obrigado também por estar acompanhando a gente aqui. A Sol Santos, ela está batendo palmas aqui nos comentários. Flávia Magalhães: orgulho do nosso sindicato, juntos somos mais fortes. A Rose Rocha também está por aqui. Muitas participações, a gente agradece a sua participação. Faça sua pergunta, debata esse tema junto conosco. Rodrigo, a próxima pergunta que eu tenho a fazer para você é: como é que fica a situação empregatícia da categoria, visto que a maioria é do sexo feminino? Então, é outro elemento, Davidson, a pesquisa e os próprios dados do próprio Ministério do INEP, que fornece as informações do Ministério do Trabalho e também do próprio Ministério da Educação, a nossa categoria ela é composta de 80% de mulheres, né? Ou seja, são parte daquela categoria que se aposenta com 25 anos de idade, né? E que porque tem um limite dela do mercado de trabalho, e essa categoria, no caso o fato de ser mulher, além de trabalharmos nas escolas, nas faculdades, quando a mulher chega em casa, ela tem um terceiro turno de trabalho, né? E nem isso o governo teve a sensibilidade de preservar o trabalho do ponto de vista da equiparação do sexo feminino, coloca homens e mulheres nas mesmas condições para aposentadoria. Sendo que a realidade, né, é outra. Então, assim, é um crime. Eu digo aqui que é um crime o que esse governo está querendo fazer em relação à reforma da Previdência, principalmente para as mulheres. E aí, Davidson, o que deixa mais revoltado é que os parlamentares, aqueles parlamentares que no ano que vem nós vamos votar novamente, agem com toda a naturalidade, né? E nós precisamos, a partir de agora, que vai entrar em pauta novamente a reforma da Previdência, que está dependendo de 2 votações na Câmara e depois o projeto segue para o Senado, nós precisamos de criar um grande movimento nesse país, né, contra aqueles parlamentares que insistem em absolver o discurso de que a Previdência é deficitária e com isso precisa de excluir parte da categoria da aposentadoria e fazer um grande debate. A gente precisa de exigir dos parlamentares que votem contra essa proposta que está colocada, porque, volto a repetir, nenhum professor, nenhuma professora vai conseguir se aposentar com essa famigerada proposta apresentada por esse governo ilegítimo, que não tem autoridade sequer para governar, né, porque o governo onde recebe na calada da noite empresários que devem bilhões para a Previdência, né? Bala de dinheiro para um lado, mala de dinheiro para o outro, ele não tem nem legitimidade, nem autoridade política para fazer uma reforma da Previdência. Eu costumo dizer, David, que se o governo
quiser fazer a reforma da Previdência, ano que vem é eleição. Coloque na sua plataforma de governo, vou fazer a reforma da Previdência, por isso, e vá disputar o voto da população. Se ganhar a eleição, tem legitimidade para fazer a reforma. Mas, infelizmente, esse governo é um governo ilegítimo, que se aposentou com 50 e poucos anos. Como é que ele quer propor que uma sofredora, professora com 30, 40 crianças, se aposente com 60 anos de idade, se nem ele teve credibilidade nem moral para fazer uma reforma? Então, nós entendemos que esse governo não tem competência nem moral política para fazer qualquer reforma. Estamos aqui ao vivo falando sobre a reforma trabalhista e da Previdência. O professor Rodrigo de Paula está debatendo esse tema aqui, que é de interesse a você, educador. Aqui na nossa live está cheia, está recheada de comentários, professor. A professora Josiane está dizendo parabéns, Rodrigo. A Mônica Ribeiro também está aqui. Elisângela Alves disse tudo. A Cida Prado, parabéns, Rodrigo. Júlia Magalhães, é isso aí, Rodrigo. E a Mônica está dizendo que a realidade é triste, que é um absurdo. A Flávia está completando aqui, Flávia Magalhães. E o Andrew Simek está dizendo muito bom. E ele pergunta, diante das perspectivas atuais, como você avalia as últimas conquistas do sindicato com o fechamento da CCT? Então, a gente conseguiu, David, todos que estão em casa, André, é importante dizer, a reforma trabalhista ela entra em vigor em novembro. Né? Nas escolas, na educação básica, nós fechamos uma convenção para 2017 e 2018. Isso significa que, no nosso entendimento, nenhuma mudança para o ano que vem. É claro que, para isso, a gente vai ter que debater uma tese jurídica, insistir com o auxílio do Ministério Público do Trabalho, que essa legislação, em tese, ela só vai poder ser aplicada para a nossa categoria das escolas em 2019. Né? No ensino superior, não. A nossa convenção ela finda no dia 1º de maio e a intenção do sindicato é, esse ano ainda, realizar um grande seminário com os colegas do ensino superior e, com isso, a gente iniciar um movimento contra qualquer retirada de direito previsto na convenção. Essa reforma ela é tão perversa, David, todos que estão em casa, de que praticamente eu costumo dizer que vira terra arrasada. Né? O empregador vai poder parcelar 13º, aquilo que negociar dentro da escola ou da faculdade vai prevalecer o que está na lei. Né? Então, eu vou dar um exemplo. O empregador chega assim, David, eu sou seu chefe, David, eu estou com dificuldade e esse mês eu não vou poder pagar o seu salário no 5º dia útil, conforme a lei fala. No entanto, eu vou te dar aqui 20% do seu salário, né? E daqui 20 dias eu vou te dar o restante. Ou seja, isso vai poder agora com a legislação. Então, vira... E aí você vai aceitar, ou você aceita ou você fica desempregado, ou seja, o trabalhador é a parte mais fraca. Então vai virar a terra arrasada. Por isso que é fundamental, vocês que estão em casa, que estão nos assistindo, não existe outra alternativa senão o fortalecimento da nossa organização, que é o Simproep, que é o Sindicato dos Professores. Sozinho dentro da escola, nós vamos regredir e virar semi-escravidão, que é isso que a legislação e os empresários que ajudaram a financiar a saída da presidente Dilma e colocaram esse governo ilegítimo, querem isso, é precarizar para que diminua o custo do trabalho e, com isso, aumente a base de lucro. Isso tudo com o discurso de que o Brasil está em crise. Né? Se está em crise, então vamos procurar incentivos fiscais, procurar formas de aumentar o lucro. Mas, no entanto, a reforma, o que eles querem é diminuir o custo de quem é o mais sofrido, que é o trabalhador. Rodrigo, eu sei que você já começou a mencionar sobre a mobilização, quão importante é a mobilização dos sindicatos, mas o que os sindicatos, principalmente da educação, pretendem fazer frente a essa nova situação? A questão da mobilização se faz importante nesse momento? Então, primeiro, David, em relação à reforma trabalhista, nós vamos entrar no movimento agora de um projeto de lei de iniciativa popular. A intenção nossa, de todos os sindicatos de professores, das centrais, é nós recolhermos pelo menos 3 a 4 milhões de assinaturas nesse país, pedindo o cancelamento da reforma trabalhista. Em relação à reforma da Previdência, nós vamos fazer uma série de mobilizações, vamos pressionar os parlamentares, né? Inclusive nós estamos usando uma estratégia onde nós vamos atacar a base eleitoral do parlamentar.
né? Por exemplo, no Distrito Federal nós temos 8 deputados federais e 3 senadores. Nós vamos dizer para a categoria que se ele votar, e já votaram, né? Se votar da forma da reforma da Previdência, o próprio sindicato, nós vamos dizer para a categoria que nenhum desses parlamentares tem credibilidade para que no ano que vem venha pedir voto para qualquer professor, porque eles estão retirando o nosso direito à aposentadoria e o direito dos trabalhadores. Então nós vamos fazer a seguinte campanha: quem votar, não volta. Esse vai ser o lema nosso aí contra a reforma da Previdência, né? Porque, volto a repetir, nenhum professor, nenhuma professora vai conseguir se aposentar caso essa proposta aprove da forma como o governo está querendo. Ao vivo aqui no nosso Facebook, muitas pessoas estão participando do debate, assim como a Cida Oliveira, parabéns, Rodrigo. A Márcia Lemes, é isso aí, Rodrigo, governo imoral. Professora Josiane, concordo, e é revoltante a reforma injusta com a categoria feminina de professores. Pessoal, vamos avaliar muito bem aqueles que estarão no poder. Esse governo tem favorecido somente eles. A Cida também continua participando aqui junto com a gente. A Rita Maria, ela dá os parabéns ao Rodrigo. É isso mesmo. Rodrigo, a próxima pergunta é se existe uma perspectiva da convocação de uma nova greve diante desse tanto de ameaças aos professores. Existe sim, Davidson. É fundamental, e aí a gente precisa de entender que as centrais sindicais têm um papel fundamental de que é reunir todas as categorias e a gente convocar, ainda antes aí de iniciar novamente o calendário da reforma, uma grande paralisação a nível nacional para que a gente pressione os parlamentares, especificamente, pressione o governo contra essa reforma da Previdência. Uma situação, que é importante a gente debater, que no ano que vem nós temos eleição, né? É inaceitável, né, que uma categoria como a nossa, nós somos 26 mil professores só na rede particular. Quando a gente unifica o setor público, nós estamos falando de mais, no mínimo, de mais 40 mil, né, uma categoria de 65 mil, 70 mil professores, incluindo os dois sistemas, a gente não tem um único parlamentar que defenda o interesse dos professores. Então está na hora, não só dos sindicatos, mas da gente fazer um debate. Qual é a estrutura que nós queremos para a eleição de 2018. Né? Nós precisamos debater qual é o candidato a governador que vai se comprometer com a pauta da categoria, qual é o senador, quais os deputados distritais, porque a Câmara Legislativa hoje virou a casa de horrores. Né? Nós não temos lá um parlamentar sequer que levante uma bandeira da escola particular. Nós temos o contrário, tem parlamentares lá, né, que se diz professores muitas vezes, mas que defende a pauta da educação empresarial do setor privado. Então, nós precisamos de iniciar ainda esse ano um debate sobre uma possível candidatura, ou várias candidaturas de professores, para que a gente possa, de fato, colocar um professor lá que vá não só representar muito bem a nossa categoria, mas ter preposições que mudem a realidade da educação do Distrito Federal, que está uma vergonha. Tá certo. A Íntia Medrado, ela continua também aqui participando junto com a gente e ela comenta sobre a empresa depositar o FGTS, ela pode escolher quando depositar, sendo que desconta todo mês o INSS. Revoltante mesmo essa situação, né, Rodrigo? Como é que é o nome dela? Íntia. Viu, Íntia? Não só a recolher o FGTS, mas a Previdência, né? É o que eu estava dizendo no início. Hoje você tem aqui grandes empresas que descontam o INSS, porque o INSS, muita gente pensa que é só o empregador que paga. O INSS, ele é dividido entre empregado e empregador. As grandes empresas descontam do trabalhador e não pagam a Previdência. Esse é o problema da Previdência. Não é nada mais, nada menos do que a sonegação de boa parte dos empresários e do próprio governo, através das empresas públicas, e não pagam a Previdência. Então, o que querem fazer? Ao invés de cobrar os devedores da Previdência, que seria suficiente para o super salário, para bancar a estrutura, querem retirar da parte mais fraca, que são os trabalhadores seletistas. E tem um detalhe, não sei se vocês sabem, a proposta da reforma da Previdência, o Davidson, não atinge os militares, por exemplo. Nós temos hoje aqui altas patentes das forças militares que ganham 30, 40 mil reais de salário, entendeu? E sai justamente da estrutura da Previdência. O governo é tão moral, esse governo imoral e ilegítimo, não teve coragem de mexer com os militares. Ele quer tirar da coitada da professora, do coitado do professor, do gari, ou seja, do trabalhador rural que está lá na roça trabalhando na enxada, mas não teve moral e dignidade para mexer com os militares. Se fosse uma reforma séria, começaria não começaria primeiro dos altos salários. Eu quero fazer o contrário, quero tirar
do baixo clero para nem chegar aí a atingir os grandes salários, juízes, né? Senadores que têm 14 salários por ano. Cadê? Não tem. E da mesma forma, o Congresso Nacional não tem moral nem legitimidade para tirar direitos de trabalhador. A Cida Prado, a gente já falou sobre aposentadoria, mas ela volta nesse tema, Rodrigo, ela faz o seguinte: como era a aposentadoria dos docentes e como fica a aprovação da reforma, com a aprovação da reforma da Previdência em pauta no Congresso? Só resume para ela de novo. Como é que é hoje, Cida? A professora da educação básica se aposenta com 25 anos de contribuição e o professor 30 anos. E não tem limite de idade na rede particular, né? Apenas, e tem o fator previdenciário, que reduz o salário. O que o governo quer fazer? No caso da professora, manter 25 anos de contribuição, mais 60 anos de idade. Ou seja, você atingir os 25 anos de idade de contribuição, você só vai poder se aposentar quando completar 60 anos de idade. Essa é a proposta que está lá para ser aprovada. E o homem, 30 anos de contribuição e 65 anos de idade. Ou seja, é um crime. Ou seja, nenhum professor da rede particular vai querer se aposentar. Eu estava falando dos militares, o Davidson. Sim. O negócio é tão vergonhoso que um militar, não sei se vocês sabem, pode se aposentar com mais de 10 anos de serviço. Entendeu? Com altos salários. Então, se fosse uma reforma séria, comece lá pelos militares. Se esse governo imoral teria coragem de mexer com os militares. No dia seguinte, os militares arrancariam ele do poder. É muito fácil tirar do professor, que está dentro de sala de aula 40, 60 horas, 40, 50 horas para sobreviver, tirar do trabalhador rural que está lá na roça, no sol quente, numa enxada. Agora não, quero tirar da parte mais fraca. Cadê? Se esse governo fosse um governo com credibilidade, cobrava o Joelso lá da Friboi, que deve bilhões para a Previdência. E ainda assim recebe dinheiro público através de financiamento. Então, assim, está tudo errado, esse país está uma imoral, está uma vergonha, e nós que estamos aí no chão de sala de aula não podemos aceitar de forma nenhuma, pacificamente. Estão rasgando, retirando os nossos direitos trabalhistas, estão retirando a possibilidade de aposentadoria, e nós estamos praticamente ali sem fazer nada, aceitando tudo pacificamente. Nós precisamos de revolta, né, criar o clima de revolta e a gente exigir que os parlamentares se comprometam minimamente com quem o elegeu, que foi o conjunto dos trabalhadores. Mais pessoas aqui no nosso Facebook acompanhando a live. Muito obrigado a você que está aí do outro lado acompanhando a gente. A Sandra Silva está parabenizando novamente o Rodrigo. O Railson, ele fala: estamos juntos, professor Rodrigo, aqui assistindo, acompanhando a gente também. E a Cleide, ela pergunta: demitir uma professora por causa da idade, acima dos 45, caracteriza assédio moral? Não, não caracteriza, que é outra crítica nossa. Se fosse um projeto que minimamente fosse sério, já que o professor que vincula o professor, a idade para se aposentar lá, a professora de 50, 60 anos, então o que o governo tinha que fazer? A professora atingiu acima de 40 anos de idade, ela teria que ter no mínimo uma estabilidade no emprego. Não tem. E não tem nenhuma legislação que garanta a estabilidade no emprego para o professor, né? Ou o dono, a dona da escola fala: David, se eu não fui com a sua cara, com o seu óculos, eu vou te demitir. Demite, não tem nenhum motivo, que acontece geralmente na rede particular, né? Uma categoria onde nós temos mais de 2.000 demissões ao ano, né? Demite professor simplesmente porque muitas vezes o professor questiona uma postura de um aluno, ou às vezes até o professor que é mais exigente. Infelizmente, em algumas escolas prefere demitir um excelente professor do que perder um cliente, que é um aluno. Você imagina uma professora que vai chegando a uma certa idade, que não tem a mesma mobilidade, porque fisicamente é impossível uma professora com mais de 40 anos cuidar das crianças, se abaixar, aquela coisa toda, que a gente sabe que é o fazer de uma professora da educação infantil. O que vai acontecer depois de chegar nessa idade? Ela vai ter como gratificação, infelizmente, a sua carta de demissão, sem nenhuma possibilidade de se aposentar. A Inter, ela já participou, Rodrigo, mas ela conta um relato pessoal dela aqui. Olha, a empresa em que eu trabalho está sem depositar há mais de um ano o FGTS dela. E quando eu fui perguntar sobre por que não está depositando, a resposta que eu obtive foi que a empresa pode escolher quando depositar, se com 2 meses ou até o fim do ano. Ela pode escolher isso. É a realidade que vai ser. O que precisa de fazer... Como é que é o nome dela? Intra. Intra. O que você precisa de fazer, infelizmente, a legislação é essa. No entanto, o nosso departamento jurídico do sindicato, nós tiramos como prioridade, Davidson, entrar com ações
de execução de escolas e faculdades que estão cobrando o FGTS. Porque o FGTS é um dinheiro do trabalhador, ou seja, ele é descontado e depositado no fundo. Então, esse caso dessa escola tem que denunciar para o sindicato que nós vamos ajuizar. O sindicato tem essa legitimidade de fazer uma ação coletiva, ação de cumprimento, exigindo que a escola recolha o FGTS. Isso nós estamos fazendo, é só nos procurar lá, anonimamente, não precisa nem se identificar, só dizer, ó, a escola tal está há 1 ano sem FGTS, que o sindicato vai tomar as providências e ajuizar a ação contra aquela escola. Rodrigo, estamos quase chegando ao finalzinho da nossa live. Hoje nós abordamos esses temas que são verdadeiras ameaças aos educadores. Gostaria que nas suas considerações finais você falasse da importância da categoria se manter mobilizada para que esse projeto não passe. E aí, Davidson, é importante dizer, nós estamos, como eu disse no início, nós estamos se voltando para dentro do sindicato estruturando o nosso departamento jurídico, porque a gente vai precisar mais do que nunca, depois de novembro, de um departamento jurídico forte, para que a gente possa barrar qualquer retirada de direitos, mas ao mesmo tempo nós vamos também fazer um grande movimento, Davidson, de visita nas escolas, nas faculdades, debatendo com a categoria o que vai significar a reforma trabalhista mais a reforma da Previdência. Com isso, nós vamos organizar um grande movimento contra os parlamentares e fazer uma pressão dentro do Congresso Nacional para que a gente não deixe esse governo ilegítimo, esse governo traidor, a aprovar uma reforma da Previdência que exclui completamente qualquer professor da rede particular a possibilidade de se aposentar. Isso nós vamos fazer e, para isso, a gente precisa também da ajuda dos colegas que estão nas escolas. O sindicato sozinho não faz nada, né? Tem que se filiar ao sindicato, tem que participar das assembleias do sindicato, porque só a diretoria do sindicato não consegue. Uma coisa é o professor Rodrigo, é o professor Davidson, uma coisa são 26 mil professores discutindo e tendo o mesmo objetivo. A gente muda, sem dúvida nenhuma, essa realidade perversa que estão querendo se impor. E aí, volto a repetir, a oportunidade que nós teremos de mudar tudo isso é no ano que vem, através do nosso voto aí na urna, seja do ponto de vista da Câmara Legislativa, do Senado, da Câmara dos Deputados Federal e até a Presidência da República. Nós precisamos fazer esse debate, né? Foi a presidenta Dilma, com todas as críticas, foi retirada do poder e vamos comparar, vamos ver qual é o projeto que nós temos, mas que infelizmente o que está colocado é tudo para o setor empresarial, tudo para o mercado financeiro, em detrimento de excluir o mínimo de direito dos trabalhadores. Então a gente precisa estar atento a tudo isso, Davis. Tá certo. Vou só ler as últimas considerações aqui. O Luzimar também está aqui na nossa live. Parabéns, Rodrigo. A Júlia Magalhães, ela fala uma frase importantíssima. Sindicato forte, professor valorizado. A Mônica Ribeiro disse que o programa foi bem esclarecedor. O Railson, ele fala muito bom. Parabéns, Simproep. E a Flávia Magalhães, isso mesmo, o sindicato sozinho não faz nada. Vamos nos unir. E o Railson, ele também pergunta, professor Rodrigo, quando será a próxima live? Então, nós estamos combinando aqui, Davidson, 2 lives por mês, ou seja, uma semana sim, outra semana não. E é claro que na hora que os debates se esquentarem em relação às reformas, nós vamos fazer a live toda semana. Inclusive, nós estamos programando, a partir, para quem está em casa, que nós vamos convidar um parlamentar do Distrito Federal aqui por dia, para que ele diga para toda a categoria qual vai ser a posição dele na reforma da Previdência. Nós queremos que ele diga o porquê que ele vai e como será o voto dele, se ele vai votar a favor dos professores, contra os professores e por quê. E nós vamos fazer esse debate aqui, nós vamos começar a entrevistar os parlamentares. E com aquele lema, quem votar não volta em 2018, esse tem que ser a pressão que nós precisamos de fazer nesse momento contra os parlamentares que vão votar lá a favor dessa famigerada reforma da Previdência. Tá certo. Rodrigo, foi um prazer estar aqui com você essa noite. Meu. Muito obrigado por esclarecer, tirar essas dúvidas para os educadores quem serão afetados se a reforma da Previdência Trabalhista for aprovada. Muito obrigado, Deus. E você que está em casa, eu quero agradecer e mais uma vez, em nome de toda a diretoria do Simproep, da professora Karina, convidar para que a gente possa, daqui para frente, debater vários temas, né? E aproveito também a convidar vocês que acessem os nossos canais de comunicação, seja através do YouTube, do próprio Facebook e da nossa página www.simproepdf.org.br. Muito obrigado e a nossa luta está apenas começando, gente. Vamos barrar todo esse retrocesso aí contra os nossos direitos e principalmente contra a nossa reforma, pela manutenção da nossa Previdência, que é nossa, dos trabalhadores.
Tá certo. Muito obrigado. Boa noite, Eu que Rodrigo. agradeço. E a você também que nos acompanhou, uma boa noite. Até a próxima. Tchau.